Olá, tudo bem? Muito boa tarde, bom estar aqui com você. Hoje estou substituindo a Fátima Mora. A Fátima hoje teve um compromisso. Estarei aqui falando com você, conversando aqui no chat de psicanálise, toda segunda-feira. Hoje é a do dia 5/12/2006, são 17 horas. Estou aqui pronto para... Se você tem alguma pergunta para fazer, vou ficar à sua disposição. E hoje eu já tinha uma pergunta aqui que eu vou começar por ela, que me mandaram da semana passada. Eu falei com a Fátima e ela falou para responder algumas perguntas da semana passada, né? Uma das perguntas tem a ver com... A pessoa me pergunta, né, Roberto, sobre narcisismo e o mundo virtual. Ele me faz uma pergunta: como que o narcisismo e o mundo atual estão caminhando hoje, né? Primeiro, queria falar, respondendo para quem perguntou e para você, né? O narcisismo, para Freud, ele faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Chega uma hora a gente tem esse processo de narcisismo, dividido em duas partes, né? O primário e o secundário. O primário é quando a criança trabalha a autoerotização, né? E o secundário é quando a pessoa volta para si os desejos, né? Aquilo que ele não consegue controlar. Então hoje, como que funciona hoje o narcisismo e o mundo virtual? Acho que a melhor forma que eu tenho para falar para você é explicando a selfie, né? Hoje a gente antigamente tirava foto das pessoas que estavam atrás da câmera, né? Hoje não, hoje a gente se insere na câmera. Hoje todo mundo, você vai fazer, você tira uma selfie ali, né? A selfie é um traço do narcisismo. Não estou falando que é uma doença, nada, só é um traço, né? É interessante também que hoje, em qualquer lugar que você vai, as pessoas... Se você tem o Facebook, você tem o YouTube, se você tem o WhatsApp, você tem o quê? Um perfil, você tem uma conta, né? Então, o narcisismo hoje também está sendo muito colocado à frente, né? Colocado na frente da nossa frente. Então, é uma questão muito interessante também para você analisar respondendo. Então, o narcisismo hoje, o mundo virtual, ele se encontra no Facebook, se encontra nas redes sociais, no WhatsApp. A gente tem que tomar cuidado para trabalhar, entender que essas são só ferramentas de comunicação, não são somente a comunicação, né? A comunicação ela é feita de várias formas, essa é uma delas, tá bom? Então, queria deixar aí para o Roberto essa resposta e vou disponibilizando. Tem uma outra pergunta aqui que eu queria responder também, falando sobre se os sonhos para Freud são somente simbólicos. Veja, os sonhos de Freud, né, para Freud, sonhos é uma maneira dele interpretá-los naquilo que ele chama de manuseio do tratamento da psicanálise, né? Então, claro que a parte simbólica do sonho é importante, mas Freud vai usar outras formas. Freud vai nos ensinar sobre condensação, deslocamento, dramatização, ou seja, no sonho a gente vai condensar todas as nossas questões, né? Nós vamos deslocar em objetos e a gente vai tem a parte da dramatização também. Então, tem sim a parte simbólica, né? Os sonhos para Freud tem a parte simbólica importante, mas ele vai, se você ler, e é muito importante você que está fazendo o curso, está me ouvindo, que você leia o livro Interpretação de Sonhos. A Interpretação de Sonhos de Freud é a grande obra de Freud, né? Ele acaba levando 4, 5 anos para escrever, na realidade bastante tempo, e quando ele termina em 1899, e ele acaba lançando em 1900, a ideia que ele tinha era que fosse algo que mudasse realmente a maneira da gente observar as interpretações de sonhos, né?
E aí eu já vou emendar também uma pergunta, respondendo uma pergunta, não só simbólico, né? Mas como que Freud atendia os seus pacientes? Freud atendia os seus pacientes com duas metodologias, né? Uma era a associação livre de ideias e a outra era a interpretação dos sonhos. Então Freud, ele usava dessas ferramentas, por isso que ele escreve esse livro, né? Então ele vai usar a parte simbólica. Jung também usa muito da parte simbólica nos sonhos, e Freud, ele também vai usar então essa parte, mas não só isso. Então assim, quando você vai passar por um psicanalista, a ideia é que você tenha um processo de elaboração das questões que você leva para o seu analista, né? Então, como que você vai elaborar? Você vai elaborar aquilo que está, os conteúdos que você tem no inconsciente. Como que os conteúdos do inconsciente acabam se manifestando? Ele vai se manifestar através de representações, né, daquilo que está traumado, daquilo que está recalcado, e aí vai ter as representações no mundo da consciência. E uma das formas muito interessantes é a interpretação de sonhos, são os sonhos, porque o sonho vai fazer o caminho inverso do recalque, né? No sonho, muito interessante, porque você não tem as repressões e não tem a censura. Por isso que você acaba, o sonho ele fica meio sem pé e sem cabeça, porque você não tem a censura. Então ele sai do consciente para o inconsciente. Então ele faz o caminho inverso. Se você estudou a primeira tópica, sabe o que eu estou falando. E aí você vai ter essa solução. Meu nome é Paulo Bregantin, sou tutor do curso, coordenador, né, e tutor do curso da EAD, da SBPI. Estou substituindo hoje a Fátima Mora, ela teve um compromisso, mas está tudo bem com ela também, né? Estou aqui hoje e esperando se você tem algumas perguntas, alguma coisa para compartilhar. Enquanto isso, eu queria falar com você um pouquinho sobre o curso da EAD. Tem uma pergunta aqui, a pessoa está falando, o curso da EAD tem a mesma dinâmica do presencial? Veja, não dá para a gente fazer a mesma dinâmica, né? Se você pega um curso presencial, primeiro que o curso presencial da SBPI, você tem o mínimo de 3 horas, se for toda semana, e se for final de semana, são sábado e domingo, das 9 às 18, com uma hora de almoço e tal. Então o conteúdo é muito denso, porque você está ali, dá para você conversar mais, tudo. Na EAD, o que a gente entende e descobriu, né? Que na EAD uma aula de 20 minutos corresponde a 2 horas de aula. Por quê? Porque você está ali centrado, você está estudando. Então a formatação do EAD, ela é um pouquinho diferente da presencial, mas as duas têm a mesma valia e qualidade. Os mesmos professores que estão dando aula presencial são aqueles que estão dando aula na EAD também. A gente está, aqui na SBPI, a gente preza muito o conteúdo, né, e a qualidade daquilo que as pessoas estão falando. Então, tanto no presencial como no EAD, você vai ter as mesmas qualidades, mas a dinâmica ela é diferente. Sabe, quando você está falando aqui na câmera, é diferente de quando você está falando ao vivo, né? Ao vivo você tem a reação das pessoas, o olhar das pessoas, né? E quando você está trabalhando em EAD, você acaba olhando mais para a câmera. Eu sei que você está me vendo aí do outro lado, então a gente tem uma outra forma, outra dinâmica de entendimento. Na parte presencial, as pessoas podem fazer a pergunta na hora. No EAD você acaba tendo que escrever ou gravar um vídeo e mandar para a gente, ou gravar a pergunta, e você vai ter a resposta a posteriori. Mas respondendo a pergunta aqui, o curso da EAD tem a mesma dinâmica do presencial? Não, a dinâmica são diferentes, mas agora o conteúdo é o mesmo, que isso é extremamente importante. São professores qualificados que vão trabalhar, e eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, tá bom? Estamos aqui aguardando você. Se você
Essas perguntas que eu estou respondendo são perguntas da semana passada. E aqui agora a gente está aguardando você no chat. Lembrando, como a gente sempre tem comentado, né, na nossa plataforma da EAD você tem vários cursos gratuitos, você tem cursos para os alunos, para você que está nos assistindo, você vai ter um desconto especial, né? Então você pode, se você quiser entrar lá, você tem em cursos, aí você tem o nome das pessoas e na hora que você clica aparece ali cada curso, o que faz, um escopo do que tem, uma sinopse de cada um dos cursos. Tem vários cursos gratuitos que vale a pena você fazer. Tem alguns interessantes ali, tem um de Lato Sensu de Freud, que é um aprofundamento em Freud, tem um outro que é aprofundamento em Lacan. Nós temos o curso de regressão, de vidas passadas e hipnose. Basicamente é a Fátima, que é mestre nessa área de regressão, ela, o Mário, que são professores aqui da SBPI e que conhecem muito dessa área de regressão. É uma ferramenta interessante para a gente trabalhar. Até tinha uma pergunta da outra semana que a Fátima tinha me falado, se no curso se a regressão, como que ela funciona dentro da psicanálise, né? Geralmente eu respondo assim: tudo que eu aprendo da psicanálise eu posso usar como ferramenta para o atendimento, né? Mas eu não posso usar de qualquer forma. Eu não posso ler um artigo e sair empregando essa metodologia. Toda metodologia, toda ferramenta, ela precisa ter um aprendizado. Então, o processo primeiro eu aprendo, aí eu treino e depois eu vou colocar em prática. Então, se você deseja utilizar a regressão, a hipnose, vidas passadas, qualquer outra forma, Freud, por exemplo, usava associação livre e interpretação dos sonhos, né? Como que ele fazia isso? Ele foi treinando isso. Então ele aprendeu, treinou e depois ele foi executar. É como a gente tem que fazer. A gente tem que aprender primeiro e depois a gente tem que treinar isso que foi aprendido e depois a gente começa a aplicar. Então, dentro da psicanálise, existem várias ferramentas. Tem musicoterapia, tem arte-terapia, tem várias ferramentas que cabem. Por isso que nós somos psicanálise integrativa. Muitas coisas você pode utilizar, porém, sempre usando desse bom senso que eu estou falando. Você aprende, depois você treina e aí você aplica. Não vai querer sair aplicando, porque aí você está contra os princípios. Lembra? Um psicanalista ele tem que estar embasado no tripé, na terapia individual, supervisão e teoria. Então esse é o tripé do psicanalista. Por isso que no nosso curso de EAD você tem que fazer as horas de supervisão, você tem que fazer as horas de terapia individual e terapia em grupo. Por quê? Porque na realidade é na terapia, na sua terapia, é onde você vai virar o psicanalista. Então, a parte teórica é o quê? É o aprendizado daquilo que você deseja. Quando você vai fazer terapia, você está fazendo o quê? Treinando aquilo que você aprendeu. E depois você vai pôr em prática, através da supervisão, porque aí você já vai estar atendendo. Então é sempre assim, você tem que fazer a terapia individual, você precisa ter uma supervisão dos casos e você precisa ter a parte teórica. E essa parte teórica é muito importante você ler as obras de Freud, você ter um guion de estudo para entender Freud. É importante você ler outros pensadores pós-freudianos, Jung, Melanie Klein, né? Lacan, muito importante, porque Lacan vai fazer uma releitura de Freud. Essa releitura vai dar uma amplitude do conhecimento psicanalítico também. Então, estou falando isso porque
como a gente conversou, na plataforma de EAD da SPPI, você tem todas essas ferramentas que eu estou falando. Você vai ter vários cursos voltados para algumas áreas, mas todas elas vão estar dentro da psicanálise, né? Então, você pode fazer esses outros cursos complementares, mas sempre antes de usar, que você tenha um bom aprendizado, que você tenha como você vai desenvolver isso e aí sim, através da supervisão, você vai ver se aquilo que você está aplicando está correto ou não, tá bom? Estamos aqui hoje no chat, estou substituindo a Fátima Mora, ela hoje teve que sair. Estou muito feliz de estar aqui, meu nome é Paulo Bregantin, eu sou coordenador dos cursos da EAD, da SBPI. É uma alegria ter você, alguns que vão estar me assistindo, a gente troca conversa através da plataforma da EAD, né? Então hoje a gente que está aqui falando, é uma alegria poder falar com vocês. Vocês, se quiserem, estão participando, podem mandar suas perguntas, porque aí, quando você me manda uma pergunta, a gente vai tirando as dúvidas, né? Tem algumas perguntas voltado para a própria plataforma mesmo, que aí o nosso suporte está respondendo, tá bom? Quando você entrar num curso, quando você for fazer um curso da EAD, você tem, de forma gratuita, perguntas e respostas. Tem a gente colocou como se fosse um curso de como você vai entrar e conhecer essa ferramenta da EAD. Voltando, falando sobre os mecanismos de defesa. Na realidade, quem vai desenvolver, escrever bastante sobre isso, sobre o mecanismo de defesa do ego, é a Anna Freud, que é a filha de Freud, né? Ela vai escrever bastante sobre o mecanismo, que é os mecanismos de defesa do ego, é exatamente para que o ego, ele tem uma função, importante a gente saber, né? Muito importante dentro do aparelho psíquico de Freud. Freud, quando cria o aparelho psíquico, né? E ele que vai trabalhar e desenvolver isso, na primeira tópica dele, ele cria o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E ele vai entender que o inconsciente é onde estão tudo aquilo que é recalcado nós, desde o nosso nascimento. O pré-consciente é aquilo que há um acesso entre o inconsciente e o consciente, que está muito próximo ao consciente. E o consciente é aquilo que a gente já viu, que são as regras, as normas, aquilo que a gente tem como funcionamento do ser humano humanizado, né? Na segunda tópica, Freud vai inserir o id, o ego e o superego. O id sendo uma parte dentro do inconsciente, onde você tem a catexia, onde você tem a parte libidinal. Dali o id, a palavra id, ela é alemã, né? Isso, esse isso que está ali, ele quer sair e ele quer chegar onde? No superego. O superego, como você já sabe, né? O Édipo, né? O superego é o herdeiro do Édipo. Então a pessoa vem vivendo os processos psicossexual, fase anal, oral e fálica. Quando chega na fálica, ele desenvolve e vai passar pelo processo edipiano. Quando ele passa do processo edipiano, ele recebe como herança, né? O Édipo, ele é dissolvido e o superego aparece. Então o superego nada mais é do que as regras, as censuras, tudo que tem ali. E você tem o ego, que vai fazer o que? A administração entre o id, aquilo que está catequizado, da catexia, da libido, do desejo, para aquilo que é realidade. Freud, mais para frente, vai chamar aquela parte libidinal, a parte do inconsciente, do id, de princípio do prazer, e a parte do superego, do consciente, ele vai chamar do princípio da realidade. Então o ego, ele vai fazer a administração entre o id e o ego. Como que ele vai fazer essa administração?
Ela vai fazer através dos mecanismos de defesa do ego. Então o ego desenvolve alguns mecanismos de defesa que são fundamentais para o aparelho psíquico de Freud. E, muito interessante, agradeço até essa pergunta, porque no mecanismo de defesa, acho que o mecanismo de defesa mais conhecido é o da sublimação. Então você tem uma dor de um trauma muito grande, você tem que sublimar para poder sobreviver, né? A sublimação, então, é um dos mecanismos de defesa, mas tem a racionalização, a regressão, tem vários outros mecanismos, né, que Anna Freud vai escrever muito sobre isso. Então eu indico para você que está estudando a leitura dos mecanismos de defesa do ego de Anna Freud. Você vai conhecer ali o que a filha de Freud pensava, e é muito importante você conhecer sobre os mecanismos de defesa do ego, tá bom? Então vale a pena você aprender isso também, ler. É muito importante você ler sobre mecanismo de defesa do ego de Anna Freud. É ela que escreve bastante sobre isso. Nós temos dentro da EAD uma parte, se eu não me engano, acho que é Freud 2, parte 1 ou parte 2, que é onde você vai ter falando sobre mecanismo de defesa do ego, tá bom? Que eu acho extremamente importante. Muitos de vocês vão assistir essa aula. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida e quiser me perguntar, pode, ou você entra direto aqui no chat, ou você manda um e-mail para coordenação ead@sbpi.org.br. Pode mandar as perguntas por YouTube também, porque aí a gente vai ver as suas perguntas e a gente vai tentar, como a gente fez agora. Teve várias perguntas que chegaram da semana passada, algumas que a gente acabou juntando aqui, né? E a gente vai tentando responder conforme aquilo que a gente tem de conhecimento, de capacidade, né? O mais importante é que você não fique com a sua dúvida. Você tendo a dúvida, o chat, ele acontece toda semana, segunda-feira, às 17 horas, ou eu vou estar aqui, ou a Fátima está aqui, sempre vai ter um professor, e nós vamos estar respondendo pergunta. Lembrando que o chat, ele é obrigatório que você assista a ele, faz parte do curso da EAD. Toda semana você tem que assistir. Quando você assiste, você está completando também o seu curso. Isso é muito importante. Então ele acontece todas as segundas-feiras, das 17 horas às 17h30, às vezes passa um pouquinho, dependendo da demanda que a gente tem, mas geralmente são essas meia horas, e depois ele vai para o YouTube, e ele vai sendo repetido, e aí você pode colocar a sua dúvida, mesmo que posterior, ou você manda para nós, ou você coloca no YouTube, e a gente vai estar respondendo para você toda a dúvida que você tiver, você que está utilizando da plataforma da EAD. Muito interessante também você sempre fazer uma avaliação para a gente do conteúdo, fazer uma avaliação da gente mesmo como professor, de como que está a plataforma em si, como que ela está funcionando, se você está contente. É muito importante o feedback de vocês para nós, né? Quanto mais feedback, mais crítica você acaba dando, a gente vai aprimorando e deixando de uma forma que venha a favorecer a você e deixar a gente tranquilo também, fazendo sempre o melhor. Porque aqui na EAD da SBPI, você é a pessoa mais importante para nós. A gente tem as aulas, a gente tem as apostilas, a gente tem a plataforma, a gente tem as pessoas que trabalham aqui, mas tudo isso é feito para você que está aí me assistindo agora, para você que está fazendo o curso de EAD. Como eu já falei e vou repetir, a EAD, o ensino à distância hoje, é o futuro, é aquilo, eu diria que nem é o futuro, é o presente, é o que chegou para ficar.
Então é muito importante você fazer, e aí você tem que... Uma coisa que a gente preza muito é a seriedade, é o conteúdo, é a qualificação dos professores, daquilo que a gente está propondo para vocês, tá bom? Então, conheça mais um pouco da nossa EAD da SBPI. Quando você entra lá, você pode clicar em cursos, você vai ver nossos professores, vai ver vários cursos, tem vários cursos gratuitos, vários cursos também com custo bem acessível. Se você é aluno, você tem desconto, qualquer coisa fala com a gente, tá bom? Bem, nós estamos chegando ao final do nosso chat de hoje, do dia 5/12 de 2016. Meu nome é Paulo Bregantin. Hoje eu substituí a Fátima Moura, ela teve um compromisso. É uma honra para mim estar aqui com vocês, conversando com vocês, respondendo uma ou outra pergunta que veio. Se você tiver pergunta, você pode mandar via YouTube, tá bom? E a gente vai estar respondendo para você.